a semana passada, nós meditamos o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e o apóstolo Paulo, na sua teologia, verifica que a humanidade foi encerrada debaixo do pecado. Todos nós temos uma tendência natural, sem Cristo, é claro, a fazermos aquilo que desagrada a Deus. Seja uma atitude adâmica que desagrada a Deus, é a pessoa dizer que se basta para Deus, não precisa de Deus. Isso independe de qualquer atitude, independentemente de religião. E nós estamos estudando a palavra de Deus. Pela manhã eu mencionei a respeito de uma das marcas de uma igreja saudável. Nós estamos estudando as 9 marcas de uma igreja saudável. Eu estou me baseando no livro do pastor Mark Dever, um pastor batista norte-americano, que escreveu um livro belíssimo. E uma das marcas é a igreja, que é uma igreja saudável, prima por pregar o Evangelho. O Evangelho tem uma mensagem. O Evangelho é uma palavra que precede o cristianismo, porque significa boas novas, boas notícias. E a igreja que prima por fazer a vontade de Deus, uma igreja que seja relevante na sociedade, atemporal, porque isso independe do tempo. Nós precisamos aprender o que é o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que a mensagem da palavra de Deus. E eu orando, pedindo a Deus aquilo que o Senhor quer falar conosco a respeito do Evangelho, eu quero convidá-los que abram as suas Bíblias no livro de Mateus. Leremos o capítulo 3, a partir do versículo de número 1 até o 10. A essência da mensagem do reino de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje à noite. A essência da mensagem do reino de Deus. Mateus não usa a expressão reino de Deus, usa mais a expressão reino dos céus, porque Mateus escreveu para os judeus. Sendo ele judeu e conhecendo o seu público-alvo, ele evita falar reino de Deus, para não chamar o nome de Deus em vão, respeitando o decálogo. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 3, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Todos acharam, irmãos? Bem? Diz assim a palavra de Deus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo de número 10. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que nós já ouvimos nesta noite. Louvo
louvores ao teu santo e bendito nome. Meu Deus, agora nós estamos diante da tua palavra, diante, Senhor, das suas escrituras, das sagradas escrituras, que nós possamos entendê-la segundo a tua orientação através do teu Espírito Santo. Nos ilumine, Senhor, e que possamos sair daqui diferentes do que entramos. Ó Pai, no nome de Jesus, que nós possamos, Pai, fazer a tua vontade, que nós possamos, ó Pai, sermos transformados de glória em glória, de fé em fé, segundo o teu querer. Fale conosco, Pai, essa é a minha oração que faço junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, quando observamos a mensagem da palavra de Deus, podemos notar alguns detalhes daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado ao povo do primeiro século. Mateus destaca que João Batista, e alguns teólogos, alguns historiadores, deduzem que João Batista fazia parte dos essênios. Já preguei uma mensagem nesse mesmo texto, e quero repetir nessa noite, meus irmãos, que João Batista é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio pregar a mensagem de Deus, o reino de Deus, que ele diz aqui: o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo, não porque virá no futuro, não porque nós devemos aguardar que o reino de Deus vai chegar um dia, não. Ele é muito claro na sua mensagem, que o reino de Deus está próximo significa que nós podemos tocá-lo, podemos apalpá-lo, no caso do primeiro século, que era Jesus Cristo. A mensagem do reino tem algumas implicações. A mensagem do reino de Deus tem algumas orientações claras, algumas orientações que fazem com que o pecador, o ouvinte da palavra de Deus, tome algumas atitudes. E eu vou enumerar, meus irmãos, pelo menos 4 atitudes ou 4 características da mensagem da palavra de Deus que tem o cerne da sua mensagem, o reino dos céus. Primeiro, a palavra de Deus nasce e chega de lugares inimagináveis. Haja vista, meus irmãos, os judeus do primeiro século estavam aguardando o Messias, o enviado de Deus. Herodes mandou perseguir as crianças que haviam nascido naquela época, porque ele temia perder o trono, porque havia uma mensagem circulando na Judéia de que o rei, o novo rei dos judeus, tinha nascido. Então as pessoas aguardavam um rei majestoso. A mensagem do rei é aquele que manda os seus súditos, os seus mensageiros em cima de cavalos, cheio de uma vestimenta bonita, tocando aquela corneta, anunciando que vem algo novo por aí. Então, meus irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, nos relatos que Mateus registra aos judeus do primeiro século, nós podemos observar que a palavra de Deus nasce em lugares inimagináveis. Porque João Batista, meus irmãos, está pregando aonde? Versículo de número 1. Diz assim: naqueles dias apareceu, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Um lugar longe da cidade, longe do centro das atenções do povo daquela época, inclusive os judeus. Era um lugar distante. Era um dia de caminhada. Se fosse de bicicleta, seria menos. Se fosse de bicicleta, acredito que chegaria em meio dia, ou em 20 minutos. Mas, jamais as pessoas de status, as pessoas que aguardavam o Messias majestoso, redentor, remidor de todo Israel, jamais imaginariam ouvir a palavra do Senhor através de um homem esquisito, um homem estranho, de vestimenta estranha, num lugar tão longínquo, um lugar distante. Ele estava no deserto e toda a Judéia ia até lá, toda Jerusalém ia até lá.
E chegando lá, confessavam os seus pecados. E a mensagem de João Batista, meus irmãos, tinha uma implicação tremenda do povo do primeiro século e também tem nos dias atuais. Versículo de número 2 diz assim: a palavra pregada por João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é apenas uma mudança de mente do ponto de vista intelectual. O arrependimento é uma mudança de dentro para fora. É um arrependimento de contrição, de quebrantamento diante daquilo que Deus está falando. Então o arrependimento é uma exigência da palavra de Deus quando é pregada ao pecador que reconhece Deus naquela mensagem. A palavra de Deus existe para os ouvintes arrependidos, fruto, diante de Jesus, diante do reino de Deus que está próximo. Não é apenas conhecer a Bíblia Sagrada, não é apenas fazer parte de um ajuntamento como este, não é apenas dizer que tem uma religião. Haja visto que de religião o mundo está acima. Podemos escolher. Isso na Bíblia. Inclusive essa semana eu conheci 2 libaneses, um no ICESP, me aproximei dele para poder saber qual era a fé que ele professava, e ele disse: ele professa a fé islâmica, ele é muçulmano, e eu, através daquilo que eu conheço um pouquinho só do islamismo, eu fiz com que ele pensasse um pouco sobre Jesus, que é o reino de Deus, que chegou, que transformou o mundo de uma maneira ou outra. Nós estamos no ano 2014 depois de Cristo. Platão não mudou o mundo, Sócrates não mudou o mundo, as religiões não mudam o mundo, mas um homem chamado Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido, e esse sim transformou o mundo. Tanto é que o islamismo veio muito tempo depois, surgiu por volta do século VI depois de Cristo. E no Corão se fala muito mais de Jesus, não Jesus Cristo, remidor, salvador, redentor, não. Jesus um profeta, mas fala mais de Jesus do que do próprio Maomé. E eu, conversando com aquele libanês, tive o prazer de falar de Jesus ao coração daquele homem e fazê-lo pensar sobre a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, então o arrependimento ele é exigido diante da palavra de Deus. A mensagem do reino de Deus trata com o pecador, e esse pecador precisa se arrepender. Nós não podemos, diante de uma palavra como essa, dizer que a igreja está proclamando uma mensagem que isenta o pecador de sofrimento, por exemplo, como eu já vi por aí. Lá no metrô Tatuapé, às vezes eu fazia aquele caminho para ir para Salim Faramaruf. Tem uma igreja lá do lado do metrô, não sei se alguns irmãos já passaram por lá e viram. Tem estampado na porta da igreja: pare de sofrer, venha para cá. Essa é uma mensagem. Essa é um evangelho, entre aspas. Mas não é o evangelho das Sagradas Escrituras, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. A palavra de Deus nos diz no Antigo Testamento que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos de um Salvador, pois estamos perdidos, somos pecadores e diante de Deus não há um justo sequer, nenhum que busque a Deus como deveria. O arrependimento é uma exigência da palavra de Deus. Muitas pessoas vivem e dizem assim de boca cheia: eu não me arrependo de nada na vida minha. Então você precisa nascer de novo, se é que você confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, porque a palavra de Deus diz assim: arrependei-vos e credes no Evangelho, credes na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz assim: arrependei-vos. É a mensagem do reino, arrependimento, mudança de mente, de dentro para fora. E é interessante, meus irmãos, que o
a terceira característica, nos diz que a palavra de Deus não obedece necessariamente aos critérios sociais. Ou seja, muitas vezes nós ouviremos a palavra de Deus de uma maneira contundente, não com uma roupagem bonita, uma vestimenta como essa que eu estou usando nessa noite. Paletó e gravata foi muito interessante. Semana passada, quando nós celebramos o culto, em gratidão a Deus aqui pela reforma da igreja, sábado passado, e pela organização do corpo diaconal da Associação Batista Leste Capital. Foi interessante os irmãos aqui procurando quem era o pastor. Cadê o pastor? Cadê o pastor? E eu estava ali sentado no banco junto com os irmãos. Mas me faltava isso. Um comportamento social já previsto. E eu não dou importância a isso porque a palavra de Deus diz que Deus não vê o homem como o homem vê. Deus vê o homem na sua essência, no seu coração. E o primeiro profeta, inclusive Jesus exalta João Batista, diz que nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista. E como é que João Batista se vestia, meus irmãos? Como é que ele se comportava, inclusive? Como é que ele se alimentava? Versículo de número 4 nos diz assim: e este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Que coisa estranha, inclusive para aquela época. Mas para aqueles que conheciam a palavra de Deus e desejavam ouvir a verdadeira palavra de Deus, essas pessoas já sabiam. Por quê? Porque no Antigo Testamento, em Malaquias, no capítulo 4, verso 5, há uma promessa de que o profeta Elias viria para preparar o caminho do Senhor. E João Batista, ele se vestia exatamente como o profeta Elias. Ele comia gafanhoto e mel silvestre, porque isso era permitido na lei, em Levítico. Levítico capítulo 11, verso 22, diz que era permitido comer gafanhotos. Para nós, brasileiros, do século XXI, para nós pode ser um pouco estranho. Mas para quem vivia no deserto, era uma alimentação até razoável para a época. Quando o povo de Israel peregrinava pelo deserto, os gafanhotos eram refeição do cardápio do dia. E João Batista, lá no deserto, comia gafanhotos com mel silvestre. Beleza, hein? Já pensou colocar na receita de comida de vocês? Né? Gafanhoto com mel silvestre. Uma pitadazinha de pedra de gafanhoto e assim vai. Deus me livre, né? Mas, socialmente falando, meus irmãos, não tem muita coerência para o Rei dos Reis. Não tem muita coerência para ser um Deus absoluto soberano. Quem menciona isso é Mateus, que a palavra de Deus surgiu no deserto por um homem vestido de uma maneira muito estranha, muito incomum para a época. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara, ela cumpre aquilo que Deus quer que ela cumpra. Ela não foge aos parâmetros das Sagradas Escrituras. A profecia, muitas vezes, mencionada pelos profetas do Antigo Testamento, tem uma coerência com aquilo que Deus já havia dito. Não há uma coisa fora do comum, fora do caráter de Deus, uma incoerência. Não há uma contradição. Tudo tem um limite. Tudo tem uma essência divina na palavra de Deus, não necessariamente dentro dos padrões atuais. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e ele achava estranho que os batistas muitas vezes não usam paletó e gravata. Eu disse a ele: olha, isso não é sinônimo de santidade, de espiritualidade. Ele olhou para mim e falou: como assim? Não é. Eu falei: basta você andar na Avenida Paulista, na hora do almoço, você verá assim de pessoas de paletó e gravata, e não necessariamente são crentes em Jesus Cristo. Porque essa postura de se vestir bem,
de mostrar com a sua vestimenta que você é mais santo do que o outro, é farisaica.